Graça e paz, irmãos. Deixa eu só arrumar aqui para não... Mais uma vez é um prazer estar com os irmãos, conhecer um pouco mais do nosso povo, né? O povo de Deus, e um povo de Deus que tem por sobrenome presbiteriano, né? É uma alegria muito grande a gente poder ter esse contato, e é um privilégio para mim, né? Poder vir cá, servir, conhecer os irmãos, passar esse tempo juntos e crescermos juntos, né? Um pouco mais no conhecimento da palavra do Senhor. O assunto nosso, sim, o pastor pediu para eu me apresentar um pouquinho mais. Eu sou pastor da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, já sou lá 1 ano apenas, que eu passei por uma eleição de transição de 2 anos, e agora no mês que vem nós teremos uma outra eleição para mais 3 anos, né? Então nós estamos expectativa aí de permanência lá, alguns projetos, alguns trabalhos, alguns desafios, e os irmãos estejam orando por nós, por esse tempo lá. Sou casado com a dona Vanessa, dia 6 de maio, homens não esqueçam a data do aniversário do casamento, que dá problema. 6 de maio nós completaremos 25 anos de casado, né? E temos 2 filhos que o Senhor nos deu, queríamos ter mais, mas Deus nos limitou por motivo de saúde apenas a 2, então nós temos a Rebeca e o João Marcos. A Rebeca tem 19 anos, já está disponível para casar, mas só tem que passar pelo meu crivo, e o João Marcos ainda não pode nem namorar ainda, né? Então ele tem 17 anos, e ele sabe que ele só vai poder sair para ir atrás da sua esposa no dia que ele puder prometer alguma coisa para ela. Enquanto ele não puder prometer, ele não pode se comprometer com ninguém. Então ele é convicto nisso, né? Mas se tiver alguma moça piedosa, né, e tal, quiser orar por ele, pode orar, né, pastor? Nunca mata ninguém, não, tá? Mas ok, nosso assunto agora será sobre confessionalidade, né? Opa, desligou alguma coisa aqui. Fui eu não, né? Pessoal será que foi aqui? Eu não mexi aqui. Igual o menino que faz arte, né? Não fui eu. Bom, mas vamos falando aqui que dá para ouvir. Bom, nosso assunto é sobre confessionalidade, vida e confessionalidade. Por que esse assunto, ele é caro, ele é importante ao nosso coração e à nossa identidade, enquanto presbiteriano? Porque talvez você fale assim, pastor, eu conheço gente da Batista, da Metodista, da Assembleia, de outras igrejas, e eles não têm documentos doutrinários, eles não têm confissões, catecismos, né? Eu lembro lá em Rondônia, uma vez eu dando aula e fui dar um estudo em uma igreja que o pastor me convidou, e um dos adolescentes saiu para me conversar comigo e falou assim, pastor, agora eu entendi o assunto, mas eu pensava que catecismo era coisa só de católico. Falei, não, meu filho, desde 1648 a igreja presbiteriana tem catecismo, então já tem um tempinho já, né? Bom, nós estaremos abordando o assunto para que nós possamos primeiro entender. Será que acabou a bateria? Não, né? Não, foi contato mesmo. Espera aí que vai voltar lá. Pronto. Então, é importante nós estudarmos, porque isso tem a ver com a nossa identidade. Quando nós falamos que somos presbiterianos, somos reformados, somos calvinistas, as pessoas precisam entender, mas espera aí, tem tanta gente que diz reformado e tem práticas, costumes, liturgia tão diferente, tem uns negócios assim esquisitos, uns que são reformados, mas quando a gente para ouvir o que é ser reformado, tem de tudo. Lá em Belo Horizonte mesmo, eu estou pensando especificamente numa igreja, não vou falar o nome dela, mas ela inclusive no site, não é presbiteriana, e ela no site dela, quando você entra, está lá assim, somos uma igreja, somos uma comunidade reformada, e aí lá, adotamos o Catecismo de Heidelberg. Podia ter colocado qualquer documento, mas eles lá especificamente desadotam. Só que essa igreja, quem conhece ela, quem já foi nela, quem até frequenta ela,
Assim, pastor, ela não tem diferença nenhuma da igreja, de uma igreja pentecostal, mas eles se dizem reformados. Eu falei, ué, fala em línguas no culto, pastor profetiza, tem irmã que profetiza, o culto é um culto dançante, com dança mesmo, né, e tal. Aí eu falei, o que tem de reformado? Nada, mas ela, na apresentação, se diz reformada. Por que eu posso ver uma situação e dizer assim, não, ela não é reformada, apesar dela se apresentar uma igreja reformada? E aí, o que é importante é nós entendermos a questão da confessionalidade, porque a confessionalidade são documentos. Eu estou aqui com essa edição de bolso, né? Até a edição anterior, porque agora mudou a capa, inclusive, dos símbolos de fé. Tem os volumes separados, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. E tem essa ediçãozinha de bolsa aqui, vocês conhecem ela, né? Tem, inclusive, pela Cultura Cristã, sai baratinha, ela acho que é R$5, um negócio assim. E aí, quando alguém pergunta assim, o que vocês creem enquanto presbiteriano? Fala, nós cremos nisso aqui. Tá, nós cremos na Bíblia, mas na Bíblia todo mundo diz que crê, né? A questão é, o que sistematicamente se crê da Bíblia? O que organizado em termos de doutrina você crê da Bíblia? E aí nós podemos dizer, sistematicamente temos aqui resumido o que nós cremos. Final do ano passado, a nossa OMP lá me pediu para falar sobre confessionalidade, esse mesmo assunto aqui. Só que eu fiz um estudo mais breve, mais objetivo, um pouco mais dinâmico. E aí eu levei várias folhas para eles, impresso com a seguinte pergunta: escreva o que você crê sobre Deus, escreva o que você crê sobre a Bíblia, escreva o que você crê sobre o homem, sobre salvação, sobre Jesus, sobre Espírito Santo, sobre igreja, sobre as últimas coisas. 10 perguntas mais ou menos. E aí eu distribuí as folhas e falei, está aqui, vocês têm aí 10 minutos para responder essas 10 perguntas. Se sair mais ou menos respondido, mais ou menos elaborado, né? Se quiser citar versículo bíblico, pode citar também. E aí tá. E aí eles preencheram as folhas, me devolveram. Obviamente, pedi para que ninguém anotasse o seu nome, né? Porque vai que tinha alguma heresia brava lá, para a gente não constranger ninguém. Olha, o fulano de tal aqui escreveu esse absurdo aqui, né? Então eu não fiz isso. Eu falei, vamos fazer um negócio sem preocupar, ninguém vai para o tronco, pau do herege. Conhece pau do herege, né? Pegar os hereges, amarrar no tronco e botava fogo. Não vamos botar ninguém no pau do herege, preocupar não, pode responder sem colocar o nome inclusive na folha. E eles fizeram. Gente do céu, saiu cada coisa. Teve umas respostazinhas melhores, outras piorzinhas, e eu falei assim, vamos cá, nós precisamos ou não precisamos de uma confissão de fé? Porque você tem uma confissão de fé, ela só não é escrita. Você tem um credo, talvez ele só não é escrito. Você tem resposta para qualquer pergunta. Qual é o fim principal do homem? O que é pecado? Por que Jesus veio? O que significa dizer que Jesus é o Salvador? Do que Cristo nos salva? Você tem uma resposta. Então, tendo a resposta, você tem um catecismo na sua mente, você tem uma confissão de fé, você tem uma declaração de fé. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é: a minha confissão de fé, ou as minhas crenças, elas estão de acordo com a Escritura? Segundo, elas estão abarcando, envolvendo, contendo o máximo do ensino da Escritura? E terceiro, as minhas definições e o meu entendimento sobre qualquer assunto doutrinário é preciso, é bem articulado, é bem definido a partir daquilo que a Escritura ensina? É isso que nós precisamos saber responder. Porque, por exemplo, se alguém perguntar para você, o que é pecado? O que você responde? O que é pecado? Pecado é ofender a Deus, pecado é desobedecer a Deus, pecado é fazer algo moralmente errado. Essas respostas estão certas? Estão certas.
Só que a pergunta 88 do breve catecismo diz assim: pecado é a falta de conformidade ou a transgressão, pecado é a transgressão da lei de Deus ou a falta de conformidade com a lei de Deus. Você tem uma resposta mais completa. E qual que é a referência de pecado? Transgredir a lei de Deus, porque a lei de Deus é a revelação da justiça e da santidade de Deus. Então, alguém já definiu, alguém já precisou, alguém já articulou a resposta. O que você tem que fazer? Entender, assimilar e praticar, e ensinar para alguém. Então, quando nós trabalhamos questão da confessionalidade, isso, nós estamos anos-luz. Carl Trueman tem um livro chamado Imperativo Confessional, publicado pela editora Monergismo. Ele tem uma parte lá que ele diz assim, que qualquer adolescente que conheça bem a teologia do breve catecismo de Westminster, ele tem um domínio doutrinário muito melhor do que milhares de pastores que ele conhece lá nos Estados Unidos. E eu vou dizer que aqui no Brasil também. Se você conhecer bem, entender bem, assimilar bem, estudar bem o breve catecismo, não estou nem falando da confissão de fé, o breve catecismo, você souber entender, articular os conceitos, você vai saber muito de teologia, muito de doutrina. Mas vamos lá, vamos desenvolver o nosso assunto aqui, para tornar o nosso assunto mais tranquilo. Então vamos lá. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que ela é confessional. Isso aqui é a declaração base, inicial da confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando a nossa Constituição perguntou, o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil? O que é essa igreja federada que nós pertencemos e dela fazemos parte? Então, olha lá, o artigo 1º diz assim: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais, da qual a Igreja Presbiteriana de Taubaté faz parte, que adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Velho e Novo Testamento. Então, qual é a nossa única regra de fé e prática? A Bíblia. Todavia, nós temos também como sistema expositivo, ou seja, que nós cremos na Bíblia, nós cremos, mas tem gente que crê na Bíblia e pensa diferente de nós, né? Então, expondo, sistematizando o que a Bíblia ensina, nós temos esses documentos. Então, esses documentos estão submissos à palavra, estão debaixo da autoridade da palavra, porque são documentos formulados a partir das Escrituras. Então, por exemplo, quer ver? Vamos lá. Se a gente perguntar assim, sobre Deus, vamos perguntar sobre Deus. Olha um exemplo aqui, né? Dá uma definição de Deus aí. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é eterno, Ele é justo, Ele é amor, Ele é bondoso, Ele é soberano, certo? A gente vai soltando assim. Mas olha só que definição fantástica. Há um só Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo conforme a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e misericordioso, galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. Esse é o Deus que nós adoramos. Aí eu vou te fazer uma informação interessante. Sabia que essa definição aqui, ela levou mais ou menos umas 3 semanas de debate? Ele foi preparado pela Assembleia de Westminster. Já ouviu falar da Assembleia de Westminster, né? Foi a Assembleia que, convocada pelo Parlamento Longo inglês, em 1642, funcionou entre 1643 até 1653. Então, foi esse período que funcionou a Assembleia de Westminster.
De 1645 a 1649, ela aprovou alguns documentos doutrinários para a igreja. Dentre eles, os 3 mais conhecidos por nós, que é a Confissão de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, tá? Como é que funcionava a Assembleia? Eles dividiam comissões de 10, 15, 20, a Assembleia toda era composta por 120 teólogos, escolhidos pelo parlamento, e aí tinha as comissões que iam trabalhar assuntos. Então era dado um tema: essa comissão vai trabalhar sobre Bíblia, essa comissão vai trabalhar sobre a doutrina de Deus, essa comissão vai trabalhar sobre a providência de Deus, essa comissão vai trabalhar sobre os decretos de Deus, e assim foi feito. A comissão que foi trabalhar sobre a doutrina de Deus, tinha lá um jovem escocês, porque de toda a Assembleia, dos 120 teólogos ingleses, tinham lá 6 que eram presbiterianos escoceses, presbíteros, e 4 presbiterianos escoceses que eram pastores. Então tinham 10 presbiterianos escoceses a convite para poder participar da Assembleia de Westminster. Então, além dos 120, você tinha esses 10 escoceses, 4 pastores e 6 presbíteros participando ali das discussões. Um jovem, o mais jovem membro da Assembleia de Westminster, alguém sabe o nome dele? Valendo um livro. Não vale olhar no Google, é pecado colar. Sabia que cola, falar para a meninada que estuda aqui, por que é pecado colar? Porque você está roubando um conhecimento que você não tem, é quebra do 8º mandamento. Você é ladrão quando você cola. Mas voltando aqui, valendo um livro, alguém sabe o nome do mais jovem pastor membro da Assembleia de Westminster? Vou dar uma dica, ele era escocês. Não, John Knox já tinha morrido já. Hã? Não, Samuel Rutherford era um dos mais velhos. George Gillespie. Uns falam Gillespie, outros falam Gillespie, né? Mas era George Gillespie, era o mais novo, era o mais jovem, tinha 27, 28 anos ele, era bem novo, e era doutor em teologia. E aí, depois de 3 semanas, a comissão discutindo sobre a doutrina de Deus e tal, e ninguém conseguia chegar no assunto, William Twice, que era o moderador, o presidente da Assembleia, para encerrar uma sessão, para encerrar um dia longo de trabalho, pediu para o reverendo George Gillespie orar. E aí ele ficou de pé e começou a orar assim: Deus, tu que és vivo e verdadeiro, infinito em seu ser e perfeições, Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno. E ele começou a orar. Quando ele terminou a oração, o William Twice, que era o moderador da Assembleia, falou assim, tinha lá 2 copistas, tinham 2 amanuenses, secretários, que anotavam tudo o que acontecia. Quando ele terminou de orar, o Twice falou assim: vocês anotaram a oração dele? Aí, sim, anotamos. A comissão volta para trabalhar, e essa vai ser a definição do ser de Deus. Então, observe, a nossa confissão, o nosso catecismo, gente, não foi feita por gente que estava querendo se expor, querendo se autoafirmar. Não, foi gente, esses homens, eles gastavam todas as manhãs, a partir das 4 da manhã, 3 horas de oração. Todas as manhãs, 3 horas de oração. Aí eles tomavam um café da manhã juntos e dividiam as comissões para ir trabalhar. Então foi um trabalho feito com homens de alta erudição, homens piedosos, homens de oração e homens comprometidos com a pureza da igreja de Cristo. A igreja presbiteriana é herdeira desse legado, dessa herança, né? E é por isso que nós adotamos também como doutrina expositiva, ou exposição, sistema expositivo da doutrina e prática da confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. Então, observe,
pergunta é: por que nós precisamos confessar? Porque o próprio Senhor Jesus e os apóstolos reivindicam de nós, exigem de nós que nós sejamos cristãos confessantes, que saibamos declarar, dar razão da nossa fé, saibamos explicar o que nós cremos, saibamos expor a nossa compreensão da palavra de Deus. Observe Romanos capítulo 10, verso 8 a 10, diz assim as Escrituras: porém que se diz, a palavra está junto deixa eu só tentar fechar aqui, agora deu. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê, com a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. O próprio Senhor Jesus diz: se vocês me confessarem diante dos homens, o que ele diz? Eu os confessarei diante do meu Pai. Mas se vocês me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. Então, a prática da confissão, ela não vem inclusive só com o Novo Testamento. Você vai para o Antigo Testamento, você tem vários textos do Antigo Testamento. Um teólogo reformado chamado Philip Schaff, numa obra de 3 volumes chamada Os Credos da Cristandade, ele reuniu várias compilações, e no início dessa obra ele explica que a origem dos credos, das confissões, dos catecismos, eles surgem a partir de orações. Então observe, William Twice, lá na Assembleia de Westminster, quando ele pegou a oração do George Gillespie, ele não estava inventando, ele simplesmente lembrou, falou: olha, a igreja primitiva e os crentes da antiga aliança, eles declaravam sua fé. Eu lembro de um filme, eu não lembro o nome do filme agora, eu sou meio ruim para guardar nome de filme, nome de ator e nome de filme é duas coisas que eu não sei. Se você perguntar nome de livro, de autor, até de editor eu sei, agora filme e nome de ator, eu sou uma negação. Mas é interessante, era um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, e era um grupo de jovens judeus que estavam fugindo. E aí eles no final do filme, eles se encontram. Bom, como eu não sei o nome do filme, não é spoiler, porque você não vai saber qual é o filme, até você assistir e falar assim: esse é aquele filme que o pastor mencionou. E aí eles encontraram com um exército americano, que estava chegando na Alemanha para dar assistência, né? E esse grupo de jovens judeus estavam fugindo dos soldados alemães. E aí quando eles encontram, eles estavam, por causa do frio, eles estavam usando o uniforme dos soldados alemães, só que desarmados. Então quando os soldados americanos chegaram e botaram fuzil, metralhadora neles, e iam atirar, só que um dos soldados falou assim: eles estão sem armas, eles estão sem arma, eles estão se entregando, eles estão sem arma. Aí os caras destravaram as armas. Aí um dos soldados americanos falou assim: quem são vocês? Falou em alemão, né? E eles responderam, falaram: nós somos judeus, nós somos judeus. E aí um soldado americano também era judeu, o que estava falando alemão, ele também era judeu. Ele falou assim: recita o Shema, em hebraico. Se você é judeu, você tem que recitar o Shema em hebraico. E ele começou a recitar o Shema em hebraico. Sabe o que é o Shema? Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Shema em hebraico é ouvir. Ouve, declara o Shema. É uma confissão de fé do judeu. Está na Escritura, mas é uma confissão de fé. Então, observe, irmãos, que Philip Schaff, ele nos dá aqui vários textos bíblicos em que são declarações de fé. Nós não vamos ler todos, porque senão nós vamos ter nosso tempo. Depois, pastor, se você quiser, eu posso passar isso aqui para o irmão. Não sei se é a igreja que tem grupo de
de WhatsApp, né, para a igreja toda, e o senhor pode passar para os irmãos inclusive fazerem, como bons bereanos, examinar os textos da Escritura que eu listei aqui, que foram inclusive separados pelo próprio Philip Schaff, tá? Então, observe, em primeiro lugar, como que surgiram os credos no Antigo Testamento? Os credos, as confissões no Antigo Testamento. Primeiro, declarações que o próprio Deus ensinou o seu povo a fazer. Vocês têm que declarar assim, vocês têm que falar assim, vocês têm que orar assim, vocês têm que clamar assim, vocês têm que testemunhar falando isso. Então, você tem no Antigo Testamento várias vezes. Os Salmos, por exemplo, são exemplos repetidos dessa instrução do Senhor. Segunda situação que surge, os credos e confissões, são as declarações de batismo do século I até o século IV. Lembra lá quando diácono estava, Atos capítulo, deixa eu pegar aqui, para não dar o erro, lembrei agora de cabeça, Atos capítulo 8, Filipe, quando ele se encontra com o eunuco na estrada de Damasco, perto da faixa de Gaza, verso 36 e 37, observe que o eunuco já estava lendo Isaías 53, e ele não estava entendendo quem era o sujeito da profecia de Isaías 53, né? Uma das regras de interpretação, em qualquer língua, é quem é o sujeito, quem é o predicado, já começa por aí. E ele falou assim, a respeito de quem o profeta fala, de si mesmo ou de outro? E aí Isaías, que estava sendo lido ali, Isaías 53, Filipe sobe, senta-se ao lado dele na carruagem, e ele começa então a explicar, e aí a conversa continua, e eles continuam andando juntos, né, na carruagem que ele estava. Chega um certo lugar, o eunuco fala, olha, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Né? Então, alguém pode falar assim, nossa pai, mas foi uma classe de catecúmenos muito rápida, não foi? Não foi rápida não, aquele cara já sabia ler todo o Antigo Testamento, aquele eunuco conhecia de Bíblia, talvez mais do que muitos judeus, e ele não era judeu, ele era etíope, ele era um africano, foi o primeiro africano a ser convertido por Deus, e detalhe, na faixa de Gaza, né? Deus é fantástico, né? E aí olha só que interessante, a resposta, verso 37, Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí você tem, a partir dessa declaração do eunuco, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo. Aí lá por volta do ano 60, anos 70, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo que veio nos salvar, e creio no Espírito Santo que nos converte, e na Igreja Universal. Aí por volta do século II, final do século II, esse credo foi sendo aumentado, até que no século VIII ele foi finalizado. Interessante. Como é que o credo apostólico começou? Com oração, uma declaração de fé, de profissão de fé de quem? Do eunuco. Então você tem, irmãos, várias situações e que esses credos, eles vão acontecendo. Qual que é a importância, né? Por que surgiram então os credos, as confissões e os catecismos? David Hall, ele tem um artigo, né, chamado Presbiterianos Sulistas, a virtude da, seria uma folga, uma abrangência, relaxo, né? A palavra relaxo é muito feia, né? Mas dessa seria relaxo em relação à força confessional, né? Então a ideia seria essa. Ele diz o seguinte,
David Hall, ele observa que a prática da subscrição confessional pelos reformadores possuía os seguintes motivos: proclamação de fé. Então, por que nós temos catecismos e confissões? Nós proclamamos o que cremos. Alguém pergunta assim: você é calvinista? Do que você crê? Eu sou calvinista. O que o calvinismo crê? Deixa eu te dar um presente. Lê esse negócio aqui, depois a gente conversa. Você pode até falar assim: não, vou ler algumas partes importantes aqui para você. Vou explicar para você, né? É uma proclamação de fé. Segunda, instrução. Sabia? Tem aqui alguém que já é de segunda, terceira geração de presbiteriano? Tem, né? Eu sou terceira geração de presbiteriano. Você sabe como que era feita a profissão de fé dos nossos pais e avós? Talvez seu avô, mas no meu caso, minha mãe, que está com 76 anos, quando fez profissão de fé dela, né? E meus avós também. Sabe como é que era feito? Ele tinha que saber as 109 perguntas do breve catecismo, de cor. E às vezes o pastor e o conselho ainda falam assim: explica tal pergunta, para saber se não era só decoreba. Hoje a gente até esquece de pedir para o camarada que está terminando a classe como de ler. A gente esquece até de pedir para ler. Então observe, irmãos, o zelo destes era muito discipulado. Sabia que você pode fazer discipulado usando o breve catecismo? Você vai fazer o discipulado lá com o camarada lá. Qual que é a primeira pergunta? Olha que fantástico para você abordar com ele. Qual que é a primeira pergunta do breve catecismo? Qual é o fim principal do homem? Ou seja, para que você existe, ô infeliz? Né? Para glorificar a Deus e satisfazer-se nele. Deus vai ser glorificado quando você tiver prazer em viver para Ele. Aí você tem os textos bíblicos. Já pensou você fazer discipulado? Você nunca pensou nisso? Faça. Pega os adolescentes aí, tá esse bando de... Olha aqueles adolescentes aí, tá? Vamos fazer discipulado usando o breve catecismo. Os jovens, né? E assim por diante. Então lá, instrução, unidade. Para que serve aqui? Todos nós, ao sermos recebidos membros na Igreja Presbiteriana do Brasil, o que é que nós prometemos? Prometo me submeter à doutrina, à disciplina e ao governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. A doutrina da igreja está onde? A Escritura como sua única regra de fé e prática, e como sistema expositivo da doutrina e prática na confissão e os catecismos. Então você prometeu, no dia que você tornou-se membro, concordar, submeter, viver e ensinar esse livro. Então nós podemos dizer: nós somos presbiterianos, nós temos a mesma crença, nós temos unidade. Mas vamos lá, se alguém falar assim: ah, pastor, eu sou presbiteriano, mas eu sou contra batismo infantil, você está quebrando a unidade. Ah, pastor, eu sou presbiteriano, mas eu não concordo com o sistema de governo presbiteriano, que a igreja tem que ser governada por presbíteros, e eu acho que tinha que ser assembleia. Não, então você é congregacional, você não é presbiteriano, você está quebrando a unidade. Estão percebendo? Unidade não é unidade porque eu gosto tanto de fulano. Não, você pode gostar, sem problema nenhum. Agora, a questão da unidade, a unidade é na verdade, é na doutrina, é aí que nós temos a verdadeira unidade. Poderão andar dois juntos se eles não concordarem? Não dá. Então, se dois não conseguem andar juntos, se não houver concordância, imagina uma igreja de 200, 300, 400, 500, de 1 milhão de membros. Não dá. Então nós precisamos pensar nesse aspecto. Aí vamos lá, clareza. Que você tinha, não sei se tem ainda, faz tempo que eu não assisto, um personagem na Praça é Nossa, o político. Lembra o político? Mas deputado, como é que funciona esse negócio? Porque eu fui... O que você está falando, né?
Tem crente, você vai para assim, explica para mim, do que você é salvo? Eu sou salvo, Jesus, né? Jesus, né? Mas como é que Jesus salvou? Não, Jesus morreu, né? Lá morreu, Jesus. Mas meu filho, me explica o Evangelho. Tem gente que não sabe explicar o Evangelho. Então, clareza. E aí, algo que eu acho fantástico na nossa confessionalidade é a clareza de definições. É um negócio fantástico. Eu tenho um livro chamado Discipulando Nossos Filhos na Fé Reformada. O primeiro catecismo é o Baby Catecismo. Aí você tem a pergunta assim: o que é o dia do Senhor? O que deves fazer no dia do Senhor? Adoração, comunhão, misericórdia. Crianças de 1 ano e 10 meses respondendo. Quantas pessoas há na Trindade? Crianças de 1 ano e 10 meses, 2 anos respondendo 3. O que é pecado? É quebrar a lei de Deus. Definições. Então é um negócio fantástico. Clareza, defesa de falsas acusações. Porque os presbiterianos creem em predestinação, então não adianta pregar o Evangelho, vai para o inferno, quem tiver que ir para o inferno, e vai para o céu. Para que pregar o Evangelho? Já viu esse tipo de distorção, de desonestidade intelectual? É desonesto intelectual, por quê? Porque às vezes nós não definimos corretamente o que a gente crê, não apresentamos o que cremos. Então, mas quando nós definimos e falamos assim: mas se Deus decretou todas as coisas, Deus é o autor do pecado. Não, senhor. Capítulo sobre o decreto de Deus, tem lá um parágrafo assim: e Deus decretando todas as coisas, não coagiu o homem a fazer o que é mal, não sendo Deus o autor do pecado. Está lá, a nossa confissão de fé. Então nós não cremos que Deus é o autor do pecado. Deus odeia o pecado, Deus nos proíbe do pecado, embora tenha decreto de todas as coisas que aconteçam debaixo da sua soberania e o controle delas, né? Defesa e preservação de identidade. Nós somos presbiterianos desde 1643, quando começa a Assembleia de Westminster, e ali foi definido a identidade presbiteriana. Se você quiser voltar um pouquinho antes, você é presbiteriano desde setembro de 1541, quando Calvino volta para Genebra, e ele então apresenta a ordenança eclesiástica. E você vai perguntar assim: houve variações, houve algumas mudanças? Houve, mas eu vou falar para você, esse documento, provado, criticado, rejeitado por muitos, questionado por muitos, passa no teste até agora. Passa no teste até agora. Porque você tem dúvidas sobre qualquer parte, vai para a Escritura. Eu não tenho o compromisso de crer em algo que não esteja na Escritura. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer declaração, vá para a Bíblia. Inclusive, cada pergunta e resposta, cada declaração tem textos bíblicos dizendo: de onde saiu isso? Aqui, está na Bíblia, né? Então vamos lá. Bom, bem como preservação e proclamação do Evangelho, bem como uma variedade de declarações públicas acerca de vários assuntos civis. Ou seja, o que nós cremos sobre igreja e Estado? Sabia que na Confissão de Fé tem um capítulo sobre isso? Sobre liberdade de expressão, liberdade de consciência, tem um capítulo na Confissão de Fé que trata sobre isso. Então nós não somos a favor de censura, nós não somos a favor de ditaduras, nós não somos a favor de nenhuma opressão do Estado, e talvez você não saiba disso, e faz parte da sua identidade presbiteriana, né? Bom, vamos lá, toca o barco. O livro de Judas, entre os versículos 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum,
tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, observe que a perversão, a corrupção, o desvio ocorre por gente que não concorda, que é desonesta, que vai negar a fé e que vai perverter o ensino. Isso não é diferente no nosso meio. Se você falar assim, pastor, por que na igreja presbiteriana tem fulano, beltrano, não sei se está o nome, tá gente? Acontece isso, acontece aquilo. Agora nós vimos aí um auê danado que aconteceu durante o período de carnaval, né? Uma igreja lá da minha cidade que teve até bloco, teve mesmo, né? Teve bloco mesmo, e tal, etc. Assim, por que alguém está sendo desonesto com a nossa confessionalidade? Só isso. Eu não tenho que falar nada além disso. Eu não sou, eu estou submisso àquilo que a igreja crê, aquilo que a igreja ensina. Bonerges Ribeiro, quando foi eleito presidente do Supremo Concílio em 1970, primeiro mandato dele, no discurso de posse, ele disse algo, uma frase que eu guardo aqui, ele disse assim: meus irmãos, nenhum de nós é obrigado a ser presbiteriano, todavia se nós o decidirmos ser, que sejamos de forma honesta e honrada, simples assim. Então nós precisamos, olhando para o texto da Escritura, assim, eu posso negar, mentir, não pode, né? Vamos lá, o Dr. Heber Card de Campo, o pai, não é o filho não, ele tem um artigo na Fides Reformada chamado A Relevância dos Credos e Confissões. Ele diz aqui o seguinte: as igrejas reformadas sempre primaram pela elaboração de credos e confissões. Só te dar uma informação, eu tenho lá em casa, preparada pelo James Denison, uma obra em 4 volumes, cada volume tem quase 900 páginas, tem volume que passa de 900, são 4 volumes de quase 900 páginas cada volume, só dos catecismos e confissões reformados dos séculos XVI e XVII, 2 séculos de confissões, menos de 200 anos de produção confessional e de catecismos, que os presbiterianos, que os reformados produziram. Isso é uma evidência de que nós presbiterianos, nós reformados, somos essencialmente, na nossa identidade, comprometidos com confessionalidade, faz parte da nossa identidade, não é só o governo, não é só a doutrina da predestinação ou o batismo infantil, existe vários pontos que precisam ser conhecidos. É característica das mesmas serem confessionais, com base nas afirmações confessionais das Escrituras. As igrejas reformadas viram a necessidade de possuírem uma identidade teológica. Então, esse que é o Dr. Heber, né, que está quase aposentando, mas ainda atuante, né, teve ruim agora de saúde, quase foi o ano passado, final do ano passado, mas Deus preservou ele, graças a Deus. A igreja reformada, em alguns contextos, produziu seus documentos confessionais, reagindo aos ataques internos e externos. Quer ver um ataque interno? Na França, na igreja reformada francesa, ou galesa, como ela era chamada, surgiu lá um camarada chamado Moses Amiraldius, Moisés Amiraldio, né? E esse camarada, ele vai dizer o seguinte: olha, Cristo hipoteticamente morreu por todo mundo. Ele negava o terceiro ponto do calvinismo. E aí os concílios e a confissão, a segunda confissão helvética, foi escrita para respondê-lo. Francis Turrentinin, professor da Academia de Genebra, dedicou uma parte expressiva da sua dogmática, do seu compêndio de teologia, para condená-lo, e ele foi condenado como herege. Então foi alguém que estava dentre as fileiras. Sabia que Jacobs Arminius,
Sabe o nome dele em holandês? É Herman van Harmison, né? É melhor chamar ele de Armínio, né? o Jacó Arminius, né? Ele sabia que ele era reformado. Ele nasceu, cresceu dentro de um período que a igreja nos Países Baixos já tinha abraçado o movimento da reforma. Ele estudou em Genebra, aos pés de Teodoro Beza, que foi o substituto de Calvino. Ele não conheceu Calvino, porque Calvino já tinha morrido em 64. Ele foi estudar lá em 78, alguma coisa por aí. E ele se declarava reformado. Quando ele concluiu o curso dele de teologia, o doutorado dele, ele voltou para Amsterdã, assumiu a catedral, a igreja central, não é catedral, em holandês é Gransmaster, né? A Gransmaster, a igreja principal da cidade, e assumiu também como professor titular da Universidade de Amsterdã. E aí o pessoal descobriu que ele não era reformado. Então, observe bem, as confissões dos catecismos, elas são produzidas por causa de ataques internos, e, por exemplo, a partir desse ataque interno de Armínios, dentro da igreja reformada, teve o Sínodo de Dort, que produziu, dentre outros documentos, o mais conhecido, os Cânones de Dort. Respondendo a Moses Miraldius, surgiu a segunda confissão helvética. Está vendo? Então, assim, alguns documentos, eles são declarados, como os credos antigos, por exemplo, credo niceno, lembra lá? Credo niceno do século IV, ele foi formulado para condenar e responder uma heresia unitarista, ou seja, que nega a doutrina da Trindade, chamada arianismo. Então, os documentos, eles sempre surgem reafirmando o que a igreja crê, refinando o que a igreja crê e respondendo, combatendo as heresias. Então, por isso nós precisamos desses documentos, né? Esta é uma prática antiga dentro da cristandade. A finalidade da prática da confessionalidade é promover a unidade pela verdade. E isto acontece pela denúncia do erro e exclusão de hereges incorrigíveis que se infiltram na igreja de Cristo, né? Mas nós precisamos fazer uma distinção aqui, irmãos. Alguém pode falar assim: ah, pastor, mas a Bíblia é inspirada, esse livro aqui não é inspirado. Concordo. Deixa eu só fazer uma observação, irmãos. Toda vez que eu vejo alguém falando assim: ah, porque isso aqui não é inspirado, tal, a primeira, assim, se a gente deixar o velho, né, dar aquela levantada assim, dá vontade de responder assim para o camarada, mas depois tem que pedir perdão para Deus e para ele também, então acho que não vale a pena não, porque pecar sempre é danoso. Mas que vontade dá vontade de falar assim: ô sua anta baleada, qual foi o doido varrido que disse que isso aqui é inspirado? Eu não conheço ninguém. Você conhece, pastor? Eu não conheço. Então é criar um fantoche, né? É a mesma coisa dizer assim: eu sei que o pastor não é inerrante. Poxa, desde quando ele disse que ele não peca? É criar um fantoche. Então observe, irmãos, existe uma distinção que já foi definida, respondida lá no século XVI, e essa definição, usando o termo latim, vamos aprender um pouquinho de latim, né? A primeira é norma normans e norma normata. Qual é a nossa única regra de fé e prática? A Bíblia, pelo menos deveria ser a nossa única fonte, a nossa única autoridade inspirada por Deus, porque ela é norma significa a norma que padroniza, a norma padronizadora, ou seja, qualquer documento, qualquer decisão, qualquer prática, qualquer crença, ela é regulamentada pela Escritura. Aí às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu não aceito isso aqui, porque eu creio só na Escritura. Já viram esse argumento? Aí você fala assim: não, você está querendo dizer que você crê nuda Escritura. Nuda Escritura não é sola Escritura.
ok? O que é nuda escritura? Nuda escritura significa que é a escritura nua. Só que daí você cai numa contradição, porque a minha pergunta é: você não tem um credo pessoal? O que você crê sobre Deus? E algumas crenças que você tem, nem sequer você tirou da Bíblia, você aprendeu de alguém, você ouviu de alguém. Quer ver uma besteira que a gente aprende? Não sei se os irmãos aqui aprenderam isso, eu tenho certeza que não foi com o reverendo meu irmão Arthur, eu ia falar Altair, falei, não, então eu estou tirando Altair. Tem até música, pecadinho, pecadão, isso não. Já ouviu essa música? Aí vai assim, olha, não tem pecadinho, não tem pecado e não tem pecadão. Já ouviu esse negócio? Você foi ensinado assim? Sabe que isso é uma besteira? Isso não tem base bíblica? Não tem base bíblica isso. A Bíblia fala que existem pecados, a Bíblia fala que tem grandes pecados, e a Bíblia fala que tem pecado que até é imperdoável. Um pecado, segundo o Catecismo Maior, nos ajuda a entender, a partir de vários textos da Escritura, existem pecados que podem se tornar mais odiosos do que outros. Sim ou não? E aí eles são odiosos porque são mais graves, são mais ofensivos, são mais danosos. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Qual o nome dessa mocinha loirinha do lado da senhora aí? Essa que está... Tem uma pitiquinha loirinha, não está aí do lado da senhora aí? É sua ela? Como é que você chama, moça? Como é o seu nome? Você é muito linda. Pena que eu não tenho neto ainda para casar, já vai fazer o contrato já. Como é o nome dela? Vitória. Vamos pegar a Vitória, viu, Vitória? O pastor aqui vai usar você de exemplo, mas eu sei que você é uma moça crente. Você já é batizada? Não? Não. Então, é filha da aliança? Se for filha da aliança, tem que batizar, né? Aí, olha só, a Vitória, ela vai para a escola já? Não, fica em casa, mas tem primo, então tá, tem primo. Vamos dizer que a Vitória está lá brincando com o primo. Aí, o primo faz alguma coisa que a Vitória não gosta. A Vitória, como é descendente do Adão e da Eva, né, Vitória? Você não é? Eu sou, você acha que você é também. Aí vai surgir aquele momento assim, de raiva. E a Vitória vai lá na prima dela, tem prima? Tem o quê? Tem uma irmã? Que idade tem a irmã? 10. Quem que é a irmã? Essa moça aqui? Você é a irmã da Vitória? Você não fica tentando ela não, né? Não, tá. Aí vai que você provoca, como é seu nome? Júlia. Então a Júlia é a Vitória. Vai que a Júlia resolve começar um dia assim, meio virada do avesso, né, Júlia? Assim, com a sensação de que o mundo precisa ter um pouco mais da presença do pecado da Júlia. E aí a Júlia vai lá e provoca a ira da Vitória. A Vitória, provocada pela Júlia, garra na Júlia pelo cabelo e começa a morder a Júlia. Né? Nunca aconteceu isso, né? Não queremos que aconteça, mas é possível acontecer, né? A mãe da Júlia, cadê a mãe da Júlia? Você que é a mãe da Júlia? Não, cadê a mãe da Júlia? Ah, você que é a mãe da Júlia? Ah, tá, a mãe da Júlia, né? Sei que você era a tia, você estava falando, não. A mãe da Júlia, vendo a situação das duas, fala, peraí, o que está acontecendo? Você baixa, porque a gente vai falar com o pequenininho, a gente baixa, né? Fica na mesma altura. Que é isso, Vitória? Que você mordeu sua irmã? O jeito que a Júlia ficou agora toda mordida aqui, ó, quase cortou ela, com um dentinho fininho, né? Pô, fazer isso não. Aí a Vitória garra na senhora pelo cabelo e vai te morder também. Vamos lá. O mesmo ato ela fez 2 vezes. Ela mordeu a Júlia, ficticiamente aqui, né? Então, nossa ilustração. Ela mordeu a Júlia, porque ela foi provocada.
Então houve uma reação pecaminosa, mas ela atacou a irmã. Agora, a senhora que é mãe, é autoridade, que tem a tarefa de corrigi-la, de acalmá-la, orientá-la, abaixa, tenta conversar com ela para que ela possa se acalmar e ser orientada, disciplinada. Ela se volta de forma agressiva e rebelde e ataca a senhora também para morder. A pergunta é o mesmo pecado. A pergunta é: o mesmo pecado ato possui a mesma gravidade? Não. Porque a Escritura fala que, dependendo da motivação do pecado, dependendo do contra quem eu cometo o pecado, dependendo da manifestação do ato do pecado, dependendo do local do pecado e dependendo da circunstância e do dia do pecado, o pecado se torna mais grave, mesmo sendo o mesmo ato. Ficou claro isso aqui? Então tem pecados mais graves e pecados menos graves, pecados que exigem maior rigor de disciplina e pecados que exigem menor rigor de disciplina, e isso é justiça exercida mediante discernimento. Não existe pecadinho, se você for falar de insignificância, mas existe pecados mais graves, grandes pecados e pecado que é inclusive imperdoável. Ficou claro? Está vendo como que a gente recebe algumas doutrinas e não presta atenção nelas? Se você tivesse lido o Catecismo Maior, quando ele vai tratar sobre se todos os pecados são igualmente odiosos diante de Deus, você teria já discernimento dessas coisas, né? Mas observe, é a Escritura, mesmo que a sistematização seja aqui. Então, norma normans é a Escritura, norma normata, ou a norma padronizada, são os credos, confissões. Então, a autoridade desses documentos, é porque eles são uma fiel exposição das Escrituras. Ficou claro até aqui, irmãos? Vamos andar, senão o nosso tempo dificulta. Vamos lá. Alguns propósitos da subscrição confessional. Primeiro, propósito confessional, unidade da fé. Já falamos sobre isso. Segundo, propósito apologético, defender a unidade da fé. Alguém vem dizer, olha, porque os presbiterianos são isso, são assado. Não, nós não cremos assim, não. Por que nós podemos provar que nós não cremos? Por causa dos nossos documentos. Então existe, de fato, uma orientação. Terceiro, o propósito fraternal, estabelecer a base e unidade comum da fé. Ou seja, você pode sair daqui, por exemplo, eu conheci pessoalmente o pastor há 10 anos atrás. Nos revimos hoje, estamos nos revendo hoje, né? Mas a gente criou empatia um com o outro, carinho, respeito, admiração pelo outro. A gente não convive, ele ainda não me levou para comer um churrasco. Não estou cobrando não, tá, pastor? Brincando, não é para ser amanhã também não. Nossa, o pastor da cara dura, né? Ele está doido. Eu falo na igreja, até um pessoal que o toca, né? Porque meu sobrenome é Toca Chica, quer me chamar de Toca. Eu falo assim, só pode me chamar de Toca depois que me pagar um churrasco. Aí nós já somos íntimos, né? Mas por que a gente tem essa confiança, esse respeito? Porque nós vamos percebendo que nós temos opiniões comuns a partir daquilo que nós devemos crer. Isso nos faz admirar o zelo, o cuidado, o respeito um pelo outro. Então é o propósito fraternal. Quarto, propósito pedagógico, instruir os jovens, os novos convertidos e futuros líderes. Quinto, propósito de uniformidade, padronizar a declaração e prática doutrinária no contexto eclesiástico. Olha, se alguém falar assim, pastor, se alguém subir pedindo documento pedindo ordenação feminina, ninguém nunca subiu documento para o Supremo Conselho pedindo ordenação feminina, né? Por que a gente vai assim, enquanto a igreja subscrever, vou botar aqui, né? Subscrever
as Escrituras como regra de fé e subscrever esse documento como exposição fiel das Escrituras, não vai ter ordenação feminina. Pastor, mas você é muito corajoso para falar um negócio. Eu falei, enquanto que, a partir do momento que a igreja reinterpretar a Bíblia a partir de critérios sociológicos, pós-modernos, relativistas, pragmáticos, a partir do momento que ela relativizar esse livro, meu amigo, você pode esperar de tudo do Supremo Concílio, mas enquanto o nosso Supremo Concílio for fiel, ele vai ser. Então, o propósito da uniformidade. Sexto, propósito da ortodoxia, requerer clareza na sua fé diante de desvios morais e heresias doutrinárias. Por que a gente pode indignar quando uma igreja, um presbitério toma alguma decisão fora das Escrituras, não é só porque está fora da Escritura, está fora da nossa identidade, está fora da nossa identidade, então nós vamos ficar indignados mesmo. Sétimo, propósito da qualificação, avaliar a admissão de líderes aos ofícios da igreja. Então, como que nós devemos examinar os presbíteros, diáconos e pastores? Se eles subscrevem esses documentos, se os membros que estão sendo avaliados pelo conselho no exame de profissão de fé ou de transferência, se eles subscrevem esses documentos. Oitavo, propósito da definição, distinguir uma perspectiva religiosa contra outra. Nono, propósito polêmico, atacar uma perspectiva teológica divergente que é errada, que não está de acordo com a Escritura. Décimo, propósito restritivo, prevenir o avanço de divergências teológicas. Então, por que nós podemos ter certeza que, por exemplo, nós não vamos virar uma gaiola de doido, né? Por questão muito simples, enquanto nós jurarmos, enquanto nós requerermos, enquanto nós supervisionarmos pastores, presbíteros, diáconos que declaram crer nas mesmas doutrinas, eu não vou ter, por exemplo, eu tenho certeza, com a misericórdia de Deus, dentro da graça de Deus preservando o reverendo Arthur vai chegar aqui num dia, os irmãos não vão ter esse desprazer. Já pensou, o pastor Arthur chegar aqui num púlpito e dizer, irmãos, nós vamos orar agora para a deusa Sofia, porque ela é a manifestação da divindade. Vocês nunca vão ouvir isso do pastor Arthur. Mas sabia que a teologia feminista e os teólogos feministas falam Deus como Sofia? Eu tenho certeza porque isso não vai acontecer. Por quê? Porque existe um propósito restritivo na confessionalidade em prevenir o avanço de divergências doutrinárias, teológicas. Então nós ensinamos que, no seminário a gente aprende teologia contemporânea. Barth crê nisso, Bultmann crê nisso, Paul Tillich crê nisso, fulano crê, mas a gente ensina para, existe esse bando de doido aí, mas não é isso que a gente crê, porque nós cremos nessa doutrina aqui, né? E o 11º, propósito coercitivo, conduzir a submissão quanto à doutrina e prática. Ou seja, se algum pastor, se algum conselho, se algum presbitério, se algum sino desviar, nós temos como chamar e dar uma referência. A liturgia está fora do prumo. Pastor, a pregação está ensinando negócio que não é o que a gente crê. Presbitério, vocês estão permitindo uns negócios aí que não está de acordo com a Escritura. Então deveria ter essa finalidade, né? Vamos avançar um pouco mais. A subscrição, ela é ampla ou ela é integral? Qual é a diferença? A diferença é assim, a subscrição ampla significa que o subscritor, o indivíduo que fala assim, eu concordo com a confissão de fé, eu concordo com o breve catecismo, mas tem um capítulo aqui, um capítulo acolá, uma pergunta aqui, uma pergunta acolá, que eu não aceito. Isso é subscrição ampla. O que é subscrição integral? É a aceitação de todas as declarações doutrinárias, de todos os capítulos e de todas as perguntas.
Isso é subscrição integral, ok? A pergunta é, pode deixar uns, né? Os reformados subscrevem os documentos doutrinários porque são uma exposição fiel da Escritura Sagrada. O endosso desses documentos deve ser integral, isto é, aceitamos não somente o sistema de doutrina, mas também cada uma de suas declarações doutrinárias, e nisso consiste a subscrição confessional. Tem gente que eu conheço que fala assim, não, eu aceito o calvinismo, de forma bem ampla, que está ensinado aqui, mas eu não creio, por exemplo, na doutrina do batismo que é ensinado aqui. Aí você vai, como é que você escolhe o que quer e não quer? Né? Não funciona assim. Infelizmente, há quem sendo presbiteriano não seja coerente com a subscrição integral, e há alguns motivos para isso. Eu elenco aqui 3 motivos, até tem um erro de digitação aí. Primeiro, por que tem gente que fala assim, eu concordo, não concordo, eu tenho coisa que eu acho que não é, tá. Primeiro, desconhece porque não foram instruídos. Então a culpa parcialmente não é sua. Você fala assim, pastor, eu não sei se eu concordo, se eu não concordo. Então você tinha que ter estudado, lido, né? Conhecer, aprender, não é assim? Você comprou sua casa, seu apartamento, você assinou sem ler o contrato? Você assinou? Na hora que você financiou, comprou seu carro, você foi lá e jogou lá sua rubrica lá e sem ler o contrato? Tem certeza que não. Nem no seu casamento que você assinou lá na hora, lá você leu antes, e olha que você estava com a pessoa que declarava amor, né, para você, e querendo todo o seu bem, você ainda foi lá e leu o contrato. Por que quando a gente fala do nosso compromisso de vida com Deus, da nossa doutrina, as pessoas, não, a gente vai lá de qualquer jeito? Então pode ser que não foi instruído, por isso nós temos que ter discipulado, catecúmenos, discipulado avançado, recomendação de leitura, classe de escola dominical para estudar as confissões, os catecismos, são muito úteis. Segundo, às vezes conhecem superficialmente, mas ignoram, corrigindo o português aí, né, as declarações precisas e suas implicações, descumprem seu juramento. Quer ver um negócio que a gente quebra demais? Dia do Senhor, quer ver? Capítulo 21, segunda parte do capítulo 21 da Confissão de Fé. Dia do Senhor, eu gosto muito de pescar. Deixa eu falar um negócio para vocês, eu gosto muito de pescar. Tive a alegria de morar de 86 até 2017, início de 2017, em Rondônia. Pensa num lugar bom de pescar. Tem alguém que gosta de pescar aqui? Pode levantar a mão. Tem? Fazer um apelo aqui, né? Rapaz, pescar é bom demais, muito bom. E Rondônia é bom de peixe. Você pega peixe, mas pega peixe do quanto é tamanho e com vontade. Mas se você falar assim, pastor, amanhã é domingo, vamos pescar? Eu vou falar para você, olha, por mais que eu ame pescar, se você me convidar, fala assim, pastor, nós vamos pescar sábado. Que hora que nós vamos sair? 6 da manhã. 3 da manhã eu já estou na porta de casa te esperando. Mas se você falar, vamos pescar no domingo, eu falo assim, não, o domingo não me pertence. O domingo é dia do Senhor. Aí domingo é dia de jogar bola? Não, não é dia de jogar bola, nem assistir futebol. É dia do Senhor. É dia do Senhor. Chama dia de quem? Do João, do Arthur, do Pedro, é dia do Senhor, é deles, é o dia que nós, quais são as 3 coisas que nós fazemos no dia do Senhor? Adoração, comunhão e misericórdia. Mas talvez, você teve um presbítero, até um pastor, que não te ensinou direito sobre o dia do Senhor e falou assim, ainda mais quem mora na roça, mora na região interior, né? Amanhã eu vou lá, depois da escola dominical, eu vou lá na roça do meu sogro, e lá tem um corguinho, lá está dando uns piaubão lá, rapaz, a gente vai para lá, depois da escola dominical, almoça lá na casa dele, pesca, ainda dá tempo para vir para o culto à noite.
quebrou o dia do Senhor. Todo? Não. Pior seria se ele faltasse na escola dominical e no culto. Mas ele quebrou, porque o dia não pertence, é do Senhor. Então é o caso de pessoas que conhecem superficialmente, mas ignoram as declarações precisas, mais exatas, e as suas implicações, descumprem o seu juramento. Deixa eu dar um exemplo aqui, exemplo ruim, análogo, mas ruim. Você prometeu no dia do seu casamento fidelidade para sua esposa, não prometeu? Até que a morte o separe. Eu serei fiel até a morte separe. Tá. Não, pastor, mas você está sendo muito radical com esse negócio. Você já está lá na roça, está lá na beira do rio, é só jogar lá uma horinha só, não faz mal não. Então, o peixe está lá assim, ó, você ainda joga o resto do arroz, da comida lá na água, assim, os peixes, nossa, mas olha aqui agora, assim, né? Ô pastor, é muita radicalidade, muito radical. Tá, então vamos mudar o exemplo. No dia que você casou, você prometeu para sua esposa fidelidade. Pastor, eu nunca vou ter um amante, Deus me livre. Caso, eu fujo, eu prefiro ter uma inimiga do que ter um amante. Louvar sua postura. Ah, mas eu pego meu celular, de vez em quando só dou uma olhadinha nos pornozinhos. Eu só vejo um pornô de vez em quando. Minha mulher nem fica sabendo, eu não faço mal para ninguém, está só aqui, ó. É radical? Você apenas olhar? É radical? Então, meus irmãos, não é uma questão de ser radical, é de coerência, é de fidelidade, é de honestidade. É simples assim. Terceiro, declaram verbalmente aceitar, mas intencionalmente no coração rejeitam. Estes últimos divorciam a convicção da confissão, e isto resulta em desonestidade confessional. A reserva mental, o nome disso chama reserva mental, com intenção de omitir-se diante de um juramento público, é pecado. Por quê? Porque você está mentindo. Quando você fala assim, você vai fazer isso? Quer ver? Às vezes nós homens fazemos isso em casa, em outras situações. A esposa fala assim, tá precisando, a torneira está pingando, tá dando vazamento ali da pia. Aí você fala assim, eu já falei que eu vou fazer esse negócio, eu vou consertar esse troço. Mas, de novo você vai me cobrar, já tem 6 meses você está me cobrando esse negócio, você não tem paciência não? Né? Tem 6 meses que você está mentindo que você vai consertar. Tem gente que faz isso, mente que concorda quando você vai cobrar, mas me falando, você não, na sua ordenação, na sua profissão de fé, você não diz, uai, por que você está cobrando? Fica bravo ainda, né? É nossa intenção que, como membro da igreja, você seja informado, doutrinado e honestamente se comprometa com a nossa identidade confessional e formada. Ninguém é obrigado a ser presbiteriano, mas se escolher ser, que seja honesta e honradamente. Todos subscrevem a sua liderança, que esse é outro negócio. Não, o membro pode até ter dúvida, não aceitar, coisa e tal, mas se ele for eleito diácono ou presbítero, ou for querer ir para o seminário, ele tem que subscrever. Deixa eu pegar o irmão, como é seu nome? Tiago. Você é diácono, presbítero? Nada não, né? Tem que perguntar primeiro, né? Porque senão a gente... Tá, mas é membro aqui da igreja? Ah, não, então peraí, deixa eu descartar você não serve não. Deixa eu pegar outro aqui. Você é de camisa preta aí? Você é membro da igreja? Não é daqui não? Não, ainda não, porque você quer mudar para cá? Ah, tá, não, então pastor, agiliza o negócio aí com o rapaz, né? Você sabe também que se você pisar na bola, qualquer situação, o conselho já pode ir ex officio te receber assim no trapa e disciplinar também, né? Você sabe que tem que ter carta de transferência não. A aula de constituição para você. Mas tá, qual é o seu nome? Ian. O Ian, você é diácono, presbítero, alguma coisa, Ian? Ainda não, né?
Tá, vamos lá. O Ian é membro. Vamos dizer, tá, Ian, que o Ian, para ser recebido, onde você foi recebido, não vou perguntar onde, né? No dia do exame da profissão de fé, o Ian falou assim: olha, eu não concordo com o batismo infantil. Né? Tá, mas vai que você, né? Aí chegou aqui, depois de um ano, você pode concorrer para presbítero e diácono, caso indicado e aprovado pelo conselho. Aí daqui um ano, o Ian não mudou de opinião. Aí na hora do conselho examinar, o Ian fala assim: eu vou repensar, mas não mudei de opinião. O conselho vai dizer: agora a gente não pode aceitar o Ian para ser candidato a diácono, por exemplo, porque ele não aceita batismo infantil. Espera aí, onde é que está o problema? Lá atrás. Porque no dia que ele fez discipulado, catecúmenos, estudou, foi examinado pelo conselho, e assim, louvável a honestidade em dizer que não concorda, porque dura é o cara que fala concorda e depois ficar ruendo a corda, né? Aí ele chegar e falar assim: eu não concordo com esse negócio. Honestidade é bom, mas você não vai poder ser membro da igreja. Sabe por quê? Nós estamos excluindo, rejeitando. Não somos nós que estamos rejeitando, é o indivíduo que não está nos aceitando. Nós não cremos assim? Ele é obrigado a ser presbiteriano? Não é. Ele quer ser presbiteriano? Então ele não pode nos rejeitar para ele ser aceito. É simples assim, irmãos. Isso não é em qualquer situação. Se você faz, né, no clube lá da cidade, tem uma piscina lá, você, né, sócio de clube de piscina, está lá um artigo assim, dizendo assim, não pode fazer cocô na piscina, viu, meninada? Não pode fazer cocô na piscina. Aí o camarada, ele vai e fala assim: eu vou fazer, eu vou se tornar membro, se me der vontade, eu vou fazer. Para isso tem multa, advertência e exclusão até de clube, gente. Por que na igreja o pessoal quer que a gente aceita tudo de qualquer jeito? Não faz sentido. Mas vamos lá. O Scott Clark, já estamos finalizando aqui. O pastor me prometeu uma pizza hoje, então a gente tem que... Não vai ser churrasco, mas é pizza. Mas não, pastor, estou falando sério, não é churrasco não, viu, cara? Senão eu vou deixar constrangido depois. O Scott Clark, ele diz assim: é óbvio que o estabelecimento, olha só, se fala assim, não, o membro, para ser recebido, ele não é obrigado a acreditar em tudo, aceitar tudo, mas se ele for ser ordenado diácono, ele tem que concordar. Mas eu vou perguntar, o Ian, ainda membro, se ele for eleito diácono ou presbítero, ele não é um membro sentado nos bancos da igreja? Aí porque ele foi eleito agora, vou dizer que eu concordo. Muda assim? Não funciona. Então o Clark, ele vai dizer assim, é óbvio que o estabelecimento de 2 níveis de subscrição, ou seja, um que não é obrigado a aceitar tudo e o outro que né? Um para leigos e outro para oficiais ordenados, não seja bíblico ou consistente com a reforma. Se a confissão reformada define o que é ser reformado, então estabelecer 2 relações distintas com o mesmo documento constitucional parece ser uma aceitação para confusão e, de fato, 2 igrejas dentro de uma. E aí você tem um problema, né? Quando é que uma igreja nega a sua confessionalidade? 4 situações. Primeiro, ignorando a prescrição e doutrina das confissões. Então, se você não sabe, se você não conhece, a possibilidade de você errar é muito. O meu povo padece por quê? Falta conhecimento. Então vamos estudar, gente. Segundo, aceitando a prática da reserva mental. O que é reserva mental? Eu sei que é assim, mas eu não concordo, mas eu vou falar que eu não concordo. Terceiro, reinterpretando com ressignificações algumas sentenças ou parágrafos ou questões do catecismos. Quer ver um exemplo disso? Pergunta 158 do Catecismo Maior.
Quem somente deve pregar a palavra do Senhor? Aqueles que têm dons, chamados, que foram ordenados para isso. O que isso significa? Primeiro, nem todo homem é apto para pregar, não é? Todos os homens que estão aqui são pregadores. Observe, não confunda pregação com evangelização. Evangelização, todos nós devemos evangelizar. Ide, portanto, pregar o evangelho todo criatura. Então, evangelização. Quando fala-se pregação, está falando da exposição oficial, solene, autorizada da palavra de Deus à igreja. Nem todos os homens são aptos para pregar. Eu não sei aqui, mas lá na sexta igreja, nem todos os presbíteros são aptos para pregar, porque não tem dons. Tem a ordenação que autoriza, mas não tem dons. E as mulheres não têm, mesmo que tenham dom, não têm autorização, porque não são ordenadas. Em 2018, alguém lá no Supremo Concílio decidiu ressignificar a pergunta 158. Ressignificar significa mais ou menos assim: quando você era pequeno, na casa dos seus pais, e sua mãe falou assim: não é para ficar lá até o jantar, volta para casa antes do jantar. Aí você está lá, já está chegando 17, 18 horas, você está na casa do seu colega, do seu primo, brincando, e aí alguém fala: fulano, não era para você voltar antes do jantar? Ele falou assim: não era para eu voltar antes de jantar. É a mesma coisa? Então você ressignificou para alternar o comando. Isso é uma forma de negar a confessionalidade, tá? Quarto, anulando, e aqui a vaca já foi para o brejo, já, né, de vez, que é anular a exigência da subscrição. A PCUSA, a nossa igreja mãe, né, Pecusa, como alguns falam, Pecusa, né, é PCUSA, ela ainda lá no site dela, nos conselhos dela, fala assim: nós somos uma igreja confessional, subscrevemos. Aí você fala assim: vocês têm certeza? Da boca para fora, porque não existe mais obrigatoriedade desde 1967. Foi tomada a decisão na Assembleia Geral deles, que eles não chamam Supremo Conselho, é Assembleia Geral, desde 1967, a PCUSA decidiu tornar não mais obrigatório a subscrição. Ou seja, você quer concordar, você concorda, você não quer, você não concorda, você quer crer, você crê, você não quer crer, você não crê, você crê no que você quiser, desde que você diga que aceita, né? É meio doido, mas é isso aí. Quero encerrar com esse versículo, Colossenses 3, verso 9 a 11. Vamos ler todos juntos? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Não mintais uns aos outros, irmãos. Nós somos uma igreja que já vem existindo há séculos, e eu gosto de história também, viu, reverendo, o pastor Josimar, né? Eu gosto de história, tenho me aventurado a escrever, pesquisar, e uma das coisas que eu tenho aprendido na história é que Deus não tem compromisso em restaurar instituições. Deus restaura pessoas, Deus converte pessoas, mas Deus não tem compromisso em restaurar instituições. O que isso significa?
quando uma denominação se apostata, ela não volta mais para a ortodoxia. A minha palavra para os irmãos aqui em Taubaté é que vocês possam zelar pela doutrina que têm recebido, pela instrução que têm aprendido. Continuem zelando, continuem se dedicando, continuem estudando, continue vivendo, continue pregando essa sã doutrina. Porque se a gente apostatar, não tem volta. Que Deus tenha misericórdia e nos preserve e nos encontre fiéis diante dele. Pastor, assim, deixa eu indicar um livro. Eu participei indireta e direta